Tem muitas pessoas que elas, por exemplo, não vão à igreja. Elas não vão à igreja, talvez nunca pisaram na igreja, mas são pessoas que elas têm experiências espirituais. Sim. Por exemplo, eu nunca fui a uma igreja, mas às vezes eu vejo um vulto, eu vejo algo que ninguém viu e eu falo assim, cara, como que ninguém viu? De fato, o dom, ele está atrelado. É possível realmente que uma pessoa não cristã, uma pessoa que nunca foi na igreja, uma pessoa que às vezes até não acredita no mundo espiritual, ela tenha já isso inserido nela, essa capacidade de acesso ao mundo espiritual? Sim, tem. Ela pode ter herdado da família, de alguém da família. Ela pode já ter esse dom por causa do chamado dela, que mesmo que ela não esteja na igreja, no ministério, Deus tem um chamado para a vida dela. Você já sentiu algo estranho do nada? Um peso, um cheiro diferente, um sonho muito real ou até a sensação de que algo espiritual estava acontecendo ao seu redor? Nesse corte de podcast, a pastora Ana Cláudia fala sobre dons espirituais, discernimento, experiências sobrenaturais e até sobre como pessoas que nunca foram à igreja podem ter experiências com o mundo espiritual. Ela também explica a diferença entre dom, maturidade espiritual, influências espirituais e faz alerta sobre cativeiros, manipulação e batalhas invisíveis que muita gente diz enfrentar sem entender o motivo. Assista esse corte até o final porque algumas revelações podem te surpreender. Ela já nasceu com a marca da promessa. Então, esse dom ele já é ativado. Sim. E também tem o caso de demônios ativarem dons, tá? Demônios? O demônio, ele também dá dons para a pessoa, para agir também a favor dele no reino das trevas. Isso também pode acontecer. O demônio dá dom? Dá o dom. Como é isso? Ele ativa o dom na pessoa, visão. Ele só não ativa o discernimento. Ele ativa alguns dons ali, que são poucos, são limitados. Não são igual o Espírito Santo. Ele ativa dons também em pessoas. Eu já vi pessoas que foi para outras religiões e as entidades já ativaram os dons. Agora, por exemplo, o quanto, o quanto o cheiro, né? Sabe aquela coisa da pessoa, do nada ela sente cheiro de rosas, né? Aquele cheiro de velório e etc. O quanto isso está ligado ao mundo espiritual. Eu já ouvi, por exemplo, muitas pessoas falarem assim, poxa, os 5 minutos antes de eu receber uma ligação de que alguém morreu, eu senti algo estranho, eu senti uma sensação ruim, eu senti um cheiro como se fosse de flores, de rosas. O quanto isso está atrelado ao mundo espiritual? Isso são os sentidos espirituais abertos, tá? Legal. Porque eu tenho o sentido espiritual e o sentido físico, tato, paladar, olfato, visão, audição. Tenho também a visão espiritual, paladar espiritual, olfato espiritual, tá? Então, o que acontece? Eu cheguei em um ambiente, eu senti cheiro de cigarro. Eu sei que o espírito de vício, ele tá naquele lugar. Através da minha maturidade espiritual. Tem gente que fala assim, pastora, eu recebi o dom de discernimento. Isso daqui é uma chave, tá? Preciosa. É uma chave. Que eu aprendi orando horas. O Espírito Santo, ele me tirou em espírito e falou. Tem gente que tem discernimento e não tem maturidade espiritual. Então, se você receber revelação e discernimento e você não receber maturidade espiritual, você não vai conseguir discernir aquilo que Deus te deu. Deus me deu uma revelação, Deus me deu um sonho, cheguei em um lugar, senti o cheiro, mas eu não entendi. O que aconteceu? Falta de maturidade espiritual. Tá? Tem que começar a pedir a maturidade, porque o discernimento ele anda junto com a maturidade. É um cristão que não está maduro. É um cristão que não está imaturo. Não amadureceu. Não amadureceu. E essa maturidade, basicamente, ela fala um pouco sobre o conhecimento das questões espirituais, né? O quanto você entende o significado de cada coisa. Porque tem muita gente, por exemplo, que... e é o que mais acontece, eu penso que isso... o seu direct no Instagram deve estar cheio de pessoas assim. Muito. Que são pessoas que tiveram a experiência, a visão foi nítida, foi clara, e a pessoa viu de fato aquilo, sonhou com aquilo, sentiu aquilo, mas não entende. Não entende. Pastor, eu sonhei que eu estava recebendo um dinheiro. O que significa? Tá nítido. Deus, ele tá dando algo para essa pessoa. Só que essa pessoa não entende, porque não tem maturidade espiritual. Não desenvolveu a maturidade. E quanto mais intimidade, quanto mais a gente se aproxima de Deus, passa tempo com Deus, mais a gente exerce a maturidade. Porque tem gente que quer o dom, mas não quer a presença. Então, você querer somente o dom e não querer a presença, você não vai ter nada. Deus, ele quer tempo com você, ele quer intimidade com você. Para você adquirir dons, para você adquirir maturidade, você tem que ter tempo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não quer te dar os dons, te dar o fogo, te dar ali a unção e não ter tempo com você. Ele quer
tempo com você. Ele quer intimidade. Ele quer te conhecer e andar junto com você. Agora, um outro aspecto também, pastora, na questão assim da sensibilidade, né? O que significa, por exemplo, quando você tá bem tranquilo e de repente quando você vai conversar com uma pessoa parece que o disjuntor cai, que aquele peso que a pessoa tá falando ali e na maioria das vezes é aquela pessoa que todo mundo gosta dela, Sim. todo mundo conversa com ela, todo mundo, mas você quando conversa com aquela pessoa sente um peso espiritual. O que isso significa? Significa que você tem um discernimento de espíritos. O dom de discernimento de espíritos, ele permite que você chegue no local, sinta um cheiro e já vai discernir ali se tem demônio, se tem anjo, se tem a presença de Deus. Então você está conversando com alguém, todo mundo gosta daquela pessoa. Do nada você sentiu aquela frequência espiritual vindo dela, você sente a frequência espiritual da pessoa. Você sente vindo dela aquela nuvem escura, você sente que ela é uma pessoa negativa, uma pessoa tóxica, uma pessoa falsa. E você sente que ela não é aquilo que ela está tentando mostrar por fora. Ela é uma, por dentro ela é outra. Mas o dom de discernimento permite que você veja além. Você veja por trás da máscara que ela usa. Isso que você falou é crucial, por exemplo, da pessoa que ela é falsa. Como identificar no mundo? Geralmente, na ação no mundo espiritual, diante da vida de uma pessoa que ela é falsa. Falsa no aspecto de é uma pessoa dissimulada, é uma pessoa que ela força uma imagem que não é real, é aquela pessoa que ela é traiçoeira. Quais são os sinais que toda pessoa que carrega essa energia da falsidade sobre ela, quais são os sinais que essa pessoa sempre vai deixar? Quais são os sinais que, se a gente olhar com os olhos espirituais, a gente vai perceber quando uma pessoa é ou não é verdadeira? Tem que pedir bastante discernimento, porque tem momentos que essa pessoa finge tão bem. Pessoas assim estão debaixo do jugo de Jezabel. Então o espírito de Jezabel ele vai trazer ali uma manipulação. Ela vai manipular todo mundo à volta dela. Ela sempre sai bem e as outras pessoas saem brigando, confusão. Onde ela vai, ela arruma confusão. Onde ela vai, ela tira paz. Só que ela tá sempre certa. Ela é sempre a correta. Ela tenta agradar as pessoas com presentes para manipular. Ela tenta agradar trazendo trocas. Ela sempre oferece alguma coisa. Só que essa pessoa ela vai trazer confusão onde ela passar. O sinal então é esse, é confusão. A pessoa que tá ali parece ser bonzinha, mas tudo que ela faz causa... confusão, contenda. Causa espírito atrito. De Jezabel. Esse fator também, por exemplo, a gente pode dizer que essa questão de Jezabel, ele não está ligado apenas às questões sexuais. Não. Então, não está ligado. Qual é a ação específica do espírito de Jezabel? O espírito de Jezabel, ele quer entrar no meio do povo de Deus, trazer confusão, manipulação e quer matar os profetas de Deus. A gente vê lá na palavra de Deus, ela tentando matar Elias, matar os profetas do Senhor. Então Jezabel, o intuito dela é sempre matar a fé, trazer frieza e tirar essa pessoa do propósito. A todo momento, a todo custo, quer... Sim, e ela vem devagar, sorrateiro. É como uma pessoa boa, é como uma pessoa que ajuda. Só que ela causa confusão e ela deixa as pessoas o quê? Frustradas. Ela causa briga, ela causa ali uma dor, uma ferida. Essa pessoa sai ferida do ministério e é esse o intuito dela, matar. É matar. Agora, no contexto igreja, a pessoa que ela frequenta a igreja já há um bom tempo, mas ela não consegue falar línguas estranhas, não consegue o batismo, na verdade, o batismo com o Espírito Santo. Isso pode ter interferência do mundo espiritual? Sim. Aqui vai outra chave poderosíssima. Eu faço devocionais diariamente, né, no meu Instagram. E lá, eu me lembro que Deus deu uma chave muito poderosa para mim. Porque eu comecei a orar e falei, Senhor, o que trazem os bloqueios espirituais? Porque a pessoa ora, pede há anos e não recebe os dons espirituais, não recebe. O primeiro caso é aquele que eu falei anteriormente, que é o quê? Ela não tem chamado para pedir aquele dom. E agora, a maioria das pessoas que não recebe são porque tem bloqueios espirituais. Ou tem cativeiro espiritual, ou tem coisas más resolvidas, feridas na alma, traumas do passado. E uma coisa que ativou muita gente, que eu ensinei na live. A pessoa precisa, às vezes, renunciar à incredulidade e à religiosidade. Porque, às vezes, a pessoa acha que não tem. Mas ela pede o dom espiritual e ela fala assim, Deus não vai me dar. Fulano merece. Eu não vou nunca ganhar. A incredulidade entrou.
isso gera bloqueio. Então, incredulidade e religiosidade é o que mais traz bloqueio espiritual atualmente. Eu renuncio à religiosidade e à incredulidade em nome de Jesus. A partir dali, acabou, vai receber. Agora, como é que funciona ali a questão dos cativeiros espirituais invisíveis, né? Quando a pessoa ela tá presa na alma, talvez uma pessoa que não consegue ter um avanço na questão espiritual, a pessoa que às vezes é cativa de um vício há anos, pessoa que não consegue sair, Sim. não consegue se libertar. O quanto esses cativeiros espirituais, eles existem, são reais, e qual é o caminho a se tomar para você se livrar desse cativeiro? Eu já tive um arrebatamento de espírito, várias experiências, né? Mas em uma delas eu tive um arrebatamento de espírito, onde Deus tirou o meu espírito do corpo e me levou na região de cativeiro espiritual. Eu entrei em uma caverna junto com o anjo do Senhor e eu vi várias prisões e várias pessoas presas lá, e Deus falou assim para mim: as almas deles estão aqui, por isso que eles não rompem. E o que cria esses cativeiros espirituais? Ferida na alma muito profunda que não foi tratada, pecado não confessado, tá? Falta de perdão, traumas do passado, às vezes a pessoa passou por um abuso, às vezes ela foi rejeitada, e criam o quê? Raízes espirituais, aquilo vai enraizando e formam cativeiros. Outra coisa que forma cativeiro é a pessoa ter laço de alma, aliança sexual fora da vontade de Deus. Isso também gera cativeiro, a alma da pessoa fica presa e fica retida ali. Então, são vários fatores. Um dos fatores que você citou também é justamente a questão da relação sexual. E aí eu pergunto, como que o mundo espiritual, por exemplo, ele atua e ele entende uma relação sexual, por exemplo, antes do casamento ou fora do casamento? Como que é essa ação do mundo espiritual quando acontece essa relação? Isso. Tem muita gente que acha que a ação sexual é somente um ato. Mas a nossa cama, ela é um altar. Tá? Uhum. Toda vez que acontece um ato sexual, acontece uma aliança de alma, seja na vontade de Deus ou seja fora, através do casamento, que está na vontade de Deus, e através da fornicação, que está fora da vontade de Deus. Então, teve ali um ato sexual, há derramamento de sangue, tá? Há um pacto de sangue. A partir dali, essa pessoa tem uma aliança de alma muito profunda, e aí se a outra pessoa que teve o ato sexual com ela tiver demônio, tem ali até transferência de demônio, transferência de maldição, é algo muito sério. Uau, esse aspecto, por exemplo, no casamento, o que acontece muitas vezes, algumas mulheres, elas por conta da idade, ou às vezes por conta do avanço do organismo, que é diferente do homem, algumas mulheres, elas tendem a recusar mais a relação sexual com o esposo. Sim. Isso, biologicamente, já é possível entender por questões hormonais e etc. Mas é possível que também exista uma ação demoníaca, por exemplo, para tirar tanto do homem quanto da mulher o anseio, o desejo pela relação com o cônjuge? Claro, existe. Existem demônios espirituais que são esposo, marido espiritual, tá? Existem demônios que eles se acham dono da pessoa. O que acontece? Às vezes alguém entrou na sua casa, sentou na sua cama e ela te inveja do seu casamento. Tem que ter muito cuidado, porque a nossa cama é nosso altar, não tem que deixar ninguém sentar na nossa cama, qualquer pessoa entrar na minha casa, porque isso também vira uma feitiçaria. Tá? A pessoa às vezes desejou ali o esposo da outra, desejou a esposa do rapaz. A partir dali, às vezes, ela pensa assim: vou lá e vou fazer uma feitiçaria. Através dessa feitiçaria, ela lançou um marido espiritual. Esse marido espiritual, ele pode trazer o quê? O sexo desgovernado, através de quê? Imoralidade sexual, começa a entrar no casamento, começa a entrar o pecado, e pode trazer também a frigidez. A vontade some. Essa pessoa já não sente mais vontade, já não sente mais. E aí esse casamento vai esfriando para ter ali a separação. O marido espiritual, ele age assim. É justamente assim. Assim. E a partir dali, todo o relacionamento que essa pessoa tem, enquanto ela não for liberta desse marido espiritual, não vai dar certo. E você, já viveu alguma experiência que não conseguiu explicar? Você acredita que existem dons espirituais, discernimento e batalhas invisíveis acontecendo ao nosso redor? Se esse vídeo te fez refletir, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa assistir isso.